Olá, feliz dia, feliz terça-feira, que a paz de Jesus, né, o amor de Maria e a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus esteja conosco. Que o Espírito Santo nos ilumine para este novo dia, para este novo encontro de leitura. Para quem está chegando agora, quem está vendo a primeira vez esse vídeo, hoje nós já estamos lendo o 9º dia do livro de Santa Teresinha, né? História de uma Alma. Nós vamos para, né, o 4º capítulo e vamos já ler, né? Tá ficando cada dia que eu leio aqui com vocês, né? Para mim é uma leitura muito gostosa e muito emocionante, assim, ler esse livro de Santa Teresinha, né? Vamos, né, começar com a nossa oração em Provérbios, capítulo 2, versículos do 10 e 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti. Ela te amparará a razão. São versículos, né, muito importantes para nós, né, da Bíblia. Todos os versículos, né? É mais para começar uma leitura, estudar, né? Fazer as leituras do dia, né? A Lexio Divina, que ajuda a penetrar na nossa alma, né? Aquilo que nós estamos lendo, buscando a conhecer. Vamos à leitura? Capítulo 4. Primeira comunhão, confirmação, luzes e trevas, nova separação, inesperado fim de suas penas interiores. É tudo aquilo que nós vamos ver aqui, ó. É sempre aqui no começo de cada capítulo, tem essa pequena introdução, né? Do que vai acontecer. Com esta visita ao Carmelo, vem-me à lembrança a primeira vez que lá fui depois da entrada de Paulina. Neste dia de manhã, perguntava-me eu qual seria o nome que me dariam quando eu entrasse. E, apesar de saber que havia lá uma irmã chamada Teresa de Jesus, por nada renunciaria ao meu lindo nome de Teresa. Acudiu-me de repente ao pensamento o menino Jesus, a quem tanto amava, e disse comigo: que felicidade a minha se me chamassem Teresa do menino Jesus. Sem ter, no entanto, revelado a ninguém o meu desejo, eis que a madre prioresa, no meio da conversa, me diz: quando para cá vier, minha filhinha, há de chamar-se Teresa do Menino Jesus. Tive com estas palavras uma alegria inexplicável e vi nesta feliz coincidência de ideias uma fineza do meu amantíssimo Jesus. Se ainda não falei do amor que tinha às estampas piedosas e da minha paixão pela leitura, digo agora, minha querida madre, que as lindas imagens que me mostráveis se devem às alegrias mais inocentes e às impressões mais fortes que me afeiçoaram à prática da virtude. Passava muitas horas a olhar para elas,
ao contemplar, por exemplo, a florzinha do divino prisioneiro. Comunicava-me ela tais segredos que me engolfava numa espécie de êxtase, oferecendo-me a Jesus para ser a sua florzinha, entrando em desejos de o consolar e de me chegar mesmo à beira do sacrário para que ele me visse, me cultivasse e me colhesse para si. Avessa por condição a tudo que eram brinquedos, seria capaz de passar toda a vida lendo. Por meu bem, ofereceu-me Deus uns anjos visíveis que me guiassem neste caminho difícil, escolhendo-me livros ao alcance da minha idade, tão recreativos como educativos, do espírito e de coração. E como era muito restrito o tempo marcado para esta distração predileta, dava-me ocasião de repetidos e grandes sacrifícios, pois, a cabo este tempo, era para mim ponto de honra interromper imediatamente a leitura, ainda no mais interessante de uma passagem. Quanto à impressão que recebi dessas leituras, devo confessar que, ao ler certas narrações cavalheirescas, nem sempre alcançava o lado positivo da vida. Assim, quando me entusiasmava com os feitos patrióticos das heroínas francesas, e em particular com as da Beata, uma nota de rodapé aqui, né? Hoje, né, naquela época de Terezinha, né? Ela era Beata, hoje já é Santa Joana d'Arc, canonizada, né, em 16 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV. Com as da Beata, né, Joana d'Arc, vinha-me grandíssimo desejo de as imitar. Por este tempo, recebi uma graça que sempre avaliei como uma das maiores da minha vida, pois nessa idade não era como sou hoje, acariciada com as luzes do céu. Fez-me Jesus compreender que a única e verdadeira glória é a que há de durar para sempre, e que, para alcançarmos, não é preciso praticarmos ações retumbantes, mas esconder-nos às vistas de todas e ainda aos nossos próprios olhos, de modo que não saiba a nossa mão esquerda o que fizer a direita. Considerando então que também eu nascera para a glória e indagando o meio de conseguir, foi-me interiormente revelado que a minha nunca havia de aparecer aos olhos das criaturas, mas que havia de consentir em me fazer santa. Abrindo um parênteses aqui, né, só para contextualizar esse pedaço. Santa Terezinha, ela tinha, né, a irmã dela mais velha, né, que ensinava ela em casa. Ela tinha as imagens, né, de santos, as imagens do céu, as imagens, as pinturas, as imagens, né, como meios de brincadeira, né? Para ela não era brincar, ela preferia as imagens, os livros, as leituras do que os brinquedos. E tudo tem limite. Nós vamos vendo, né, que na vida de Terezinha tudo tem a hora certa para tudo, a hora para leitura, a hora para estudar, a hora para brincadeira, a hora, né? Então ela tinha uma vida ordenada, né? Uma ordem no seu dia a dia. E isso é muito importante, porque a ordem vem, é a virtude da ordem, né? É viver essa virtude da ordem. Nós precisamos ter essa virtude, né, da ordem, de ter ordem no nosso dia.
né? De estar organizando, ordenando o nosso dia conforme a vontade do céu, né? De colocar ordem realmente, né? E o que ela mais gostava era de leitura. Então, ela muito nova já tinha bastante livros, mas que a irmã se preocupava em colocar livros conforme a idade dela, né? Mas assim, com leituras importantes que formava o caráter, tanto civil quanto principalmente a alma. Então, nós temos que também ter esse hábito, né? Ter essa ordem, né? Buscar a virtude da ordem e buscar ler, né? Pedir a Santa Teresinha que nos ensine a ter essa leitura intrínseca, né? Dentro de nós, essa vontade de ler, de conhecer. E aquilo que ela falou, né? Ela, por mais que ela lesse livros cavalheirescos, né? Livros de romance ou livros que realmente formavam o caráter civil, ela preferia o livro de Santa Joana d'Arc, que é a história da França, né? Não tem como não falar da história da França sem falar de Santa Joana d'Arc. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e escolhida por Deus, né? Para trazer a ajuda à França. Desculpa. Garganta tá seca e eu esqueci de pegar água hoje. Mas glória a Deus, vamos lá. Vai dar tudo certo. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, né? Qual é a história de santo, da Bíblia, que mais me chama a atenção, né? E ler realmente, né? Faz com que nós tenhamos as virtudes, busquemos as virtudes, busquemos as consolações em Deus e formamos o nosso caráter, principalmente ensinar isso às crianças, né? Aqueles que têm filhos, aqueles que as crianças ainda são muito pequenininhas, já começar a introduzir a leitura ali, tá bom? Continuando, né? Fechando parênteses, continuando. Mas que, né, ela fica aqui, né? Terminamos aqui, né? Mas que havia de consistir em me fazer santa. Poderá parecer temeridade este meu desejo a quem olhar para a minha imperfeição à data dele, e no quão imperfeita sou ainda hoje. Depois de tantos anos de vida religiosa, apesar disso, continuo a sentir sempre a mesma audaciosa esperança de vir a ser uma grande santa, fiada não nos meus méritos, que nenhum tenho, mas naquele que é a virtude mesma e a santidade mesma, a qual só, contendo-se com os meus pequenos esforços, me há de levar às regiões onde paira, revestir-me dos meus merecimentos e fazer-me santa. Não imaginava eu que, para chegar à santidade, fosse preciso sofrer tanto. Não tardou, porém, Deus em evidenciar-me este segredo, enviando-me as provações atrás referidas. Retomando agora o fio da narração no ponto em que ficara, 3 meses depois da minha cura, principiei a conhecer o mundo numa viagem de passeio que fui fazer em companhia do papai. Foi uma onda de alegria e felicidade que me envolveu numa expansão contínua de festejos, mimos e admirações que durante 15 dias me cobriram de flores o caminho de vida. Bem razão tinha a sabedoria quando disse que o encanto das ninharias fascina até os espíritos afastados do mal. Uma nota de rodapé, né, no livro de Sabedoria, capítulo 4, versículo 2, que é esse versículo que ela narra aqui, né?
O encanto das ninharias fascina até os espíritos afastados do mal. Aos 10 anos, o coração está naturalmente sujeito a alucinações e confesso que este gênero de vida me prendeu com os seus encantos. Desgraçadamente, o mundo sempre acha manchas para aliar as alegrias da terra com o serviço de Deus, vivendo completamente esquecido da morte. E quantas pessoas que então conheci, jovens, ricas e felizes, morreram já. Gostosamente revejo com o pensamento os lugares encantadores em que viveram, para me perguntar onde é que estão agora e que lhes aproveitaram esses castelos e estes parques, onde as vi desfrutar de todas as comodidades da vida. E mais me convenço que tudo no mundo é vaidade, exceto amar e servir só a Deus. Nota de rodapé aqui, né? Tudo no mundo é vaidade. Também no livro de Eclesiástico vai falar, né? Vaidade das vaidades, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Exceto amar e servir a Deus, que também daí está no livro, né, da imitação de Cristo. Então aqui ela está falando, né, das pessoas que ela conheceu nessa viagem com o pai dela e que eles tinham as suas consolações e viviam as coisas do mundo, sem se preocupar com a sua alma. E essas pessoas que já vieram a falecer, ela fica pensando aonde será que está a alma dessa pessoa. Então ela se preocupa com a alma dela e das outras pessoas. Então é assim, né? Daí ela fala, né? Tudo e mais me convenço, né? A cada dia mais me convenço que tudo no mundo é vaidade, exceto amar e servir a Deus. Talvez Jesus, antes de visitar pela primeira vez a minha alma, quisesse que eu conhecesse o mundo para me deixar escolher com mais segurança o caminho que eu havia de prometer que seguiria. Uma data serena e tranquila, e qual tal se me representada cada vez que a recordo, foi a da minha primeira comunhão, para a qual julgo que me preparei o melhor possível. Lembra-se, minha madre, do precioso livrinho que me deu 3 meses antes deste grande dia? Foi o meio mais fácil de me ir preparando progressivamente e rapidamente, pois, se de há muito pensava na minha primeira comunhão, precisava, contudo, imprimir novo impulso no meu coração e adorná-lo de novas flores, segundo indicava o excelente manuscrito. Fazia por isso todos os dias um grande número de sacrifícios e atos de amor, que se transformava noutras tantas flores, já em violetas, já em rosas, logo em centáureas, malmiqueres, miosótias, numa palavra, em todas as flores da natureza, pois todas haviam de compor o berço em que Jesus se havia de reclinar, quando viesse à minha alma. Em remate, ficava-me também Maria, em substituição de Paulina. Com ela me entretinha todas as noites largo tempo a escutar com verdadeira voracidade as lindas coisas que me dizia e pelas quais parece que se ia filtrando em meu espírito aquele seu tão grande e tão generoso coração. À maneira dos antigos guerreiros, quando ensinavam a seus filhos a arte das armas, adestrava-me ela nas lutas da vida, excitando o meu ardor e acenando-me com a palma da vitória. Ponderava-me também
o valor das riquezas imortais, a felicidade de as ir entesourando dia a dia, a desgraça de quem as despreza e calca aos meus pés, quando uma pequenina inclinação nossa basta para as adquirirmos. Que eloquência a desta minha querida irmã! Tinha pena de ser eu só a assistir às suas profundas lições, pois cria, na minha ingenuidade, que, se a ouvisse, ainda os maiores pecadores se convertiam, e, abrindo logo mão das riquezas perecedoras, nunca mais buscaria senão as do céu. Olha que santidade, né, de Santa Teresinha, que ela já buscava desde pequena, né, de ter essa santidade, né, de se preocupar com a conversão das pessoas, de se preocupar com as pessoas para que fossem para o céu. É claro que ela nasceu numa família santa, né? Os pais são canonizados hoje santos, né? Mas os pais tinham muito esse gosto, né? Pela igreja, pelas coisas de Deus. Então eles educaram as filhas para buscar as coisas do alto. Eles ensinaram as filhas a ter impresso dentro delas Jesus, tudo que vem do céu, e buscar a rezar por aqueles que precisam de conversão. E então ela está escutando a irmã dela, né, que cuidava dela ali, a Maria. E ela, só de escutar a irmã, ela já desejava que as pessoas, né, fossem salvas. Na sua ingenuidade, né, que se ouvisse ainda ficasse ali escutando a sua irmã, os maiores pecadores se converteriam, abrindo logo mão das riquezas perecedoras, nunca mais buscaria senão as do céu. Então aquilo para ela desejava a conversão das pessoas, e eu creio que realmente assim, eu creio que o desejo dela de santidade ali desde criança, Deus consentiu muitas conversões, porque era verdadeiramente aquilo que ela fazia, era na ingenuidade, mas era de coração. Então é isso que nós estamos aqui hoje aprendendo com Santa Teresinha. Ter esse desejo de buscar as coisas do alto e de querer ser santos, de querer buscar a conversão das pessoas, no maior número possível. Em primeiro lugar, a minha, né? Eu preciso me converter todos os dias, e, né, as de todas as pessoas do mundo. Continuando. Com muito gosto, teria me dado nesta época ao exercício da oração mental. Mais uma nota de rodapé aqui, né? A oração mental é a teologia mística, ramo de teologia que estuda a vida espiritual. Separa a oração em graus e tipos. A oração mental comumente é referida como um segundo grau de oração. Não se trata, portanto, apenas de realizar orações vocais, como Pai Nosso ou Ave Maria, mentalmente. É uma outra oração, né? É uma coisa que teria que se aprofundar aqui, mas que agora vamos continuar a leitura. Se Maria, encontrando-me suficientemente piedosa, não me tivesse lido a devoção, não me tivesse limitado a devoção às práticas das orações vocais. Uma vez, na abadia, uma das minhas professoras perguntou-me em que me ocupava nos dias de feriados, quando os passava nos Bolsenetes, no bairro lá, né, da casa onde ela morava. Minha senhora, respondi eu timidamente, escondendo-me por vezes num cantinho, livre do meu... Ela respondeu, né, timidamente,
Escondo-me por vezes num cantinho livre do meu quarto, fecho-o com as cortinas da cama e ponho-me a pensar. A pensar em quê? Acrescentou rindo a boa religiosa. Penso em Nosso Senhor, na rapidez da vida, na eternidade, enfim, penso. Não foi em vão esta resposta, porque tempos adiante a minha professora comprazia-se em me recordar o tempo em que eu pensava, perguntando-me se ainda pensava. Compreendo hoje que aquilo era uma verdadeira meditação com que Deus, de mansinho, ia interiormente me instruindo. Passados e com que presteza, os 3 meses de preparação tive que entrar em retiro, indo neste tempo viver como aluna interna para a abadia. Que retiro abençoado! Alegria como a que eu experimentei. Creio que só nas comunidades religiosas se pode saborear, pois, sendo poucas as educandas, facilmente podem as mestras atender a cada uma delas. Sim, cheia de filial reconhecimento, o declaro. As nossas professoras da abadia dispensavam-nos, nesta ocasiões, carinhos verdadeiramente maternais, e por mim, então, não sei por qual motivo, olhavam ainda com mais solicitude que pelas minhas companheiras. A mestra geral vinha todas as noites ao deitar com a sua lanternazinha, abria as cortinas da minha cama e dava-me um beijo afetuoso, tratando-me com tanto carinho que, ao ver tais extremos de bondade, lhe disse uma vez: quero-lhe tanto, minha senhora, que lhe vou confiar um grande segredo. Puxando então misteriosamente pelo precioso livrinho do Carmelo, que tinha escondido debaixo do travesseiro, mostrei-lhe com os olhos a cintilar de júbilo. Abriu-o ela com todo jeitinho, folheou-o com atenção e, ao devolver-me o livrinho, segredou-me que me desse por ditosa em ser tão privilegiada. Efetivamente, várias vezes pude verificar durante esse retiro que poucas crianças, órfãs como eu de mãe, eram alvo de tantos mimos como eu naquela idade. Era toda ouvidos às práticas do senhor Padre Comim, de que fazia um cuidado resumo, dos pensamentos que em mim excitavam. Não quis escrever nenhum, por me parecer que facilmente me lembraria deles depois, como realmente lembrei. Então, abrindo um parênteses aqui, né? Ela fazia, né? Ela prestava muita atenção. Santa Teresinha era uma criança que ficava ali prestando atenção em tudo que era falado, né? Tinha outras crianças órfãs também de mãe como ela, outras meninas, né? Mas as outras não recebiam tanta atenção quanto ela, porque talvez eram crianças assim, entre aspas, né, normais. Santa Teresinha era aquela que prestava mesmo atenção, né? Ela ficava assim, ela era fora do normal de uma criança, né, com 10 anos. E ela ficava concentrada em tudo. Sobre o padre, as madres, tudo aquilo que se falava. Então acabava bem provável, né, que aquelas pessoas viam algo de extraordinário naquela criança. Então assim, eles tinham o cuidado para que aquela criança não se perdesse, porque ela seria muito importante para Deus. Então acredito que seja esse o motivo de dispensar tanto carinho para aquela criança, para que ela não se perdesse, não fosse roubada pelo mal, né? Pelas coisas do mal, mas que ela fosse ajudada para que ela servisse a Deus de corpo e de alma, de fato, né?
como vamos ver mais à frente. Com que satisfação assistia aos ofícios das religiosas, orgulhosa em me distinguir das minhas companheiras por grande crucifixo, presente da minha querida Leônia, preso à cintura, à maneira dos missionários, em atitude como todos julgaram, de quem imitava minha irmã Carmelita. Ó, sem ter lido aqui, né? É realmente assim, né? Ela tinha muita satisfação em ouvir a madre, os padres, né? As orações, os ofícios, né, religiosos. E como ela tinha ganhado de presente da irmã dela, Leônia, um crucifixo, né? Ela prendeu à cintura a maneira como as missionárias usam, né? O terço, né? Assim, o sacrifício, o jeito que eles prendem, né? O crucifixo. Então, ela já se vestia daquela maneira desde criança. Para ela, com efeito, me fugiram frequentemente os pensamentos e o coração, tanto mais que sabia que estava também fazendo exercícios, não para receber pela primeira vez a Jesus, mas para se consagrar toda a Ele no próprio dia da minha primeira comunhão. Por isso, esses dias de solidão, passados em tão suave expectativa, tiveram para mim dobrado encanto. Despontou finalmente no meu horizonte o dia mais formoso entre todos os dias da minha vida, que inefáveis recordações imprimiram indelevelmente em minha alma, ainda as mais insignificantes particularidades destas horas de paraíso. O alegre despertar da aurora, os beijos repassados de respeito e ternura que nos davam as mestras e companheiras mais velhas, o toucador cheio de flocos de neve com que todas nós íamos revestindo e, sobretudo, a entrada na capela ao som do canto do hino matinal. Nós vamos parar nossa leitura por aqui hoje, né? Para continuarmos quinta-feira sobre essa parte, né, da primeira Eucaristia de Santa Teresinha, que ela chega na capela, né? Ela chega na igreja e depois continuaremos essa belíssima história para que nós possamos juntos aprender com Santa Teresinha o que precisamos realizar para Deus. Que possamos meditar com essa história de hoje, como Santa Teresinha, que ela nos ensine a meditar, a viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima terça-feira, uma ótima semana a todos nós. Que o Espírito Santo nos ilumine e que Santa Teresinha sempre esteja rogando por nós, intercedendo por nós. Ficamos por aqui juntos, unidos na graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos.